Gravação iniciada, tá, pessoal? Vamos começar nossa aula de hoje. Hoje nós temos duas aulas, de acordo com a ampliação que foi feita aí. Ainda bem, porque uma aula só de química era pouca. Então, pelo menos duas aulas por semana, que é o que a gente tinha para a gente dar andamento no conteúdo, né, gente? Esse conteúdo de ligações químicas aí ele é muito importante. Primeira coisa, com relação ao conteúdo do simulado, vocês vão fazer um simulado em breve, tá? Então, o conteúdo do simulado vai ser justamente ligações químicas. Ligações iônicas que a gente já viu. A matéria de hoje vai ser ligações metálicas e ligações covalentes. Vamos ver o que a gente vai conseguir ver de ligação covalente até chegar lá no simulado, tá? Como eu estava dizendo para as outras turmas, eu queria que aumentasse bastante, assim, a participação de vocês durante as aulas, entendeu? Usassem mais o microfone. O primeiro ano até que tem sido bastante participativo, né? Alguns alunos têm participado bastante. O Arthur, né? O Igor, alguns alunos aí têm participado usando o microfone. Isso é muito legal. O próprio Márcio. Então eu queria que outros alunos participassem também. A gente vai estimular isso, chamando alguns alunos, fazendo aulas diversificadas também, para não ficar só eu falando aqui, porque química já é uma ciência assim, complexa. Quando a gente está em sala de aula, aí eu estou explicando algum conteúdo, então, quando eu explico a matéria, aí eu dou uma olhada assim para a turma, vejo assim o semblante de vocês, mais ou menos pela carinha de vocês, eu sei se vocês entenderam ou não entenderam, tá? Agora, quando a gente está de um lado da tela, vocês estão do outro lado da tela, isso é mais complicado. Se vocês não se pronunciam, se vocês não interagem comigo, aí fica difícil de perceber como que está a reação de vocês, entendeu? E para o químico é importante reação, entendeu? Agora, falando de verdade, tentem participar mais, interagir mais. Não se preocupem, porque nesse período de quarentena, em que todo mundo está dando aula pela internet, todo mundo está dando aula remota, todos nós já viramos memes há muito tempo. A quantidade de disposição que a gente está aí é para todo mundo. Então, vocês ficam preocupados, às vezes, em dar uma resposta errada. Eu vou pagar mico, não sei o quê. Tem nada a ver, gente. A gente está aqui para aprender, né? Então, estamos em família, família São Miguel. Sinta-se à vontade para perguntar, para participar, entendeu? Para a gente fazer aulas mais dinâmicas, para não ficar só eu falando aqui, entendeu? Porque, pelo que parece, essa metodologia de aulas remotas, isso vai continuar por um bom tempo ainda, tá? Mesmo que voltem depois as aulas, pelo que eu fiquei sabendo, há uma possibilidade da gente continuar com aulas remotas junto com aulas presenciais, num sistema híbrido aí. Então a gente não sabe, né, como que a gente vai voltar nas aulas presenciais também, quantos alunos a gente vai poder ter na sala, essa questão toda. Todo mundo de máscara na sala de aula, todo mundo afastado, vai ser uma coisa, até a gente não descobrir a vacina. Desculpa, até a gente descobrir a vacina, porque quando descobrir a vacina, que a gente vai ficar livre desse vírus aí. Então, enquanto isso, a gente tem que se virando aí com máscaras. Aqui em casa dá uma verdadeira coleção de máscaras, né? Porque os meus meninos pediram para comprar uma máscara. Tem como aqui, ó. Olha que legal essa. Gostei dessa, olha. Gostaram da minha máscara? Essa é muito doida. Então já vai se virando com máscara. O povo brasileiro é muito criativo. Então, pessoal, vamos começar a corrigir os exercícios. Peguem aí os exercícios do capítulo 5, estou ficando doido, capítulo 3, para a gente corrigir. Tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui, peraí.
Quem está dormindo ainda, vamos acordar, tá? Muito bem, vamos lá. Vou preparar aqui tudo aqui. Prontinho. Então, vamos lá. Quem ainda não... A Juliana está falando aí que não conseguiu pegar a apostila 2. Olha só, tem uma alternativa para quem ainda não conseguiu pegar a apostila 2. Eu não sei se vocês já têm acesso àquela plataforma Meu Bernoulli. Tem o aplicativo, tem o site, aí você tem lá um login, uma senha, não sei se vocês têm esse acesso. Na plataforma Meu Bernoulli, quando você entra lá tem a apostila, entendeu? Digital. Eu tenho usado para entrar na apostila digital para poder preparar as aulas. Lá também tem outras coisas interessantes, né? Exercícios resolvidos, alguns vídeos. De lá que eu tenho tirado esses vídeos que eu coloco no Canvas para vocês, para vocês assistirem. Então, Juliana, eu não sei se você tem acesso. Se você não tiver acesso à plataforma Meu Bernoulli, você pode entrar em contato com a escola, eles te falam qual que é a sua senha para você entrar. Todo mundo que tem material, adquiriu material do Bernoulli, tem essa senha para entrar no Meu Bernoulli, tá? Às vezes fica tão difícil de pegar a apostila, né? Bom, então vamos lá. Esse é o assunto que a gente está vendo. Aí, ó, o Arthur está falando a senha aí. A senha padrão é essa aí. Ah, tá. Vamos aguardar então. Ok. Então, olha só, gente. Esse foi o primeiro exercício que eu marquei e que vocês me indicaram lá que estavam com dúvida, tá vendo? O exercício número 3, página 14. Então, por favor, abram aí na página 14. É o exercício 3. Assim, a apostila acompanha aqui comigo mesmo. Eu coloquei, dei um print aqui e preparei aqui na tela para vocês o exercício. Olha o que diz o exercício. Cloreto de cálcio, CaCl2, é um sólido branco, quebradiço e muito solúvel em água. Pode ser obtido a partir do calcário e apresenta muitas aplicações comuns, como em salmoura para máquinas de refrigeração, na culinária para salgar alimentos, sem aumentar o teor de sal, nas estradas como controle de poeira e no cimento para fortalecer a massa. Então está falando desse sal aí muito importante, né, gente? Que é o cloreto de cálcio. Deixa eu ativar aqui minha caneta na mesa digital, aqui só um minutinho. Aqui, pronto. Então, aqui, ó, tá vendo? Aqui está a fórmula do cloreto de cálcio. Esse é o composto iônico, né? Aqui está falando de algumas características importantes, né? Lembra que a gente viu na última aula? Os compostos iônicos são sólidos. Por que eles são sólidos? Porque o ponto de fusão é alto. A ligação iônica é uma ligação forte, difícil de ser rompida, né? As forças eletrostáticas entre os íons são difíceis de serem rompidas. Quebradiço, lembra que a gente falou da baixa tenacidade dos compostos iônicos? Alta dureza e baixa tenacidade. Baixa tenacidade significa que quebra com facilidade, apesar de ser duro, né? Duro não significa que não quebra. Duro significa que é difícil de riscar. E muito solúvel em água. A gente viu também que os compostos iônicos, eles são solúveis em água, que é um solvente polar. Então tem aqui 3 propriedades importantes relacionadas aos compostos iônicos. Por isso que a resposta da letra A, quando ele pergunta qual é o tipo de ligação presente, a resposta é ligação iônica, tá? Por quê? Porque o cálcio é um metal de alta eletropositividade, ou seja, tendência a perder elétrons, e o cloro é um ametal de alta eletronegatividade, ou seja, tendência a ganhar elétrons.
Então, a ligação entre esses elementos dá origem a cátions, Ca2+, e ânions, Cl-, que interagem por atração eletrostática, formando um retículo cristalino iônico. Cria uma resposta aqui bem completa, né? Porque é uma questão aberta, a gente pode dar de diversas formas, mas eu coloquei a resposta assim, mais completa possível, para depois, quando vocês forem estudarem, não ficar nenhuma dúvida. Tá? Mas, sem dúvida, que é um composto iônico pelas propriedades e pela composição. Aqui, quando eu tenho um metal ligado a um ametal, e a diferença de eletronegatividade é grande. Né? Um elemento mais à esquerda na tabela periódica com um elemento lá da direita da tabela periódica. Aí eu tenho a formação de uma ligação iônica. Tá? Então, a resposta da letra A, ligação iônica. Na letra B, ele pergunta assim, aliás, ele pede, compare a temperatura de fusão do CaCl2 com a do SrCl2 e explique. Bom, gente, para poder comparar a temperatura de fusão, né, de dois compostos iônicos, você vai ter que analisar a força eletrostática. Lembra da força eletrostática, também expliquei na última aula? Vou até colocar a fórmula dela aqui de novo. Ó. Né, a força eletrostática, ela é uma constante K vezes Z1 vezes Z2, né, o módulo de Z1 vezes Z2, sobre D elevado ao quadrado. Então, essa é a forma de força eletrostática, lembra? Ou seja, se as cargas dos dois íons são maiores, eu tenho ligação mais forte. No caso aqui, comparando esse composto com esse, as cargas são iguais dos íons, porque tanto o cálcio quanto o estrôncio são da mesma família, gente. Família 2A, metais alcalinos terrosos, então eles são idênticos, carga mais 2. E o cloro também, ele é comum aos dois compostos, então não vai ser a carga que vai ser o fator que vai explicar aqui por que uma ligação é mais forte do que a outra. Como o outro fator é a distância, então eu vou ter que olhar aonde que a distância entre os íons é maior, entendeu? Será que a distância entre... Num composto eu tenho cálcio ligando com cloro, CaCl2. No outro composto eu tenho estrôncio ligando com cloro. Aonde será que essa distância é maior? Então, aqui, ó, a resposta que eu dei foi a temperatura de fusão do cloreto de cálcio, ela é maior do que a do cloreto de estrôncio. Por quê, gente? Se você olhar na tabela periódica, o raio do cálcio é menor do que o raio do estrôncio, entendeu? O cálcio está em cima do estrôncio na tabela. E como o raio cresce para baixo, então o estrôncio tem uma camada a mais, então o raio dele é maior. Se o raio dele é maior, isso afasta, né, um íon do outro. O que acontece? A distância entre estrôncio e cloro é maior do que a distância entre cálcio e cloro. Quanto maior a distância, mais fraca a ligação. Olha na fórmula aqui também, você pode perceber aqui, ó, tá vendo? Até vai... Não, é isso mesmo. A distância, ela é inversamente proporcional à força, tá vendo? Quanto maior a distância entre os íons, menor a força, mais fraca a ligação. Por isso aqui, você vai analisar aqui para entender que aqui aonde o raio é menor do cálcio, aí os íons ficam mais próximos, fortalece a ligação. Tá vendo? Então, a distância, eu coloquei aqui, a distância interiônica entre os íons, né, vai ser menor no cloreto de cálcio. Por isso, a força eletrostática vai ser maior. Aumenta a força eletrostática a ser rompida durante a fusão, demandando maior quantidade de energia. Ligação mais forte, você vai gastar mais energia para quebrar, aí o ponto de fusão vai ser maior. Então, não sei se alguém ficou sem entender essa parte, pode me falar aí no chat, ou então abrir o microfone. Mas, resumindo, é isso. Íons mais próximos, ligação mais forte, eu gasto mais energia para quebrar. Gastando mais energia para quebrar, o ponto de fusão vai ser maior. Alguém quer perguntar alguma coisa a respeito dessa questão? Ficou alguma coisa sem entender aí, gente? Beleza.
Então vamos passar para a próxima. Questão 5. Olha só, essa questão está falando de um processo chamado dissociação iônica, tá? A dissociação iônica do cloreto de sódio quando dissolvido em 1 litro de água. Para resolver essa questão, eu vou voltar lá no slide anterior, rapidinho aqui, gente. Esse slide aqui, ó. Tá vendo? Lembra dele? Esse slide, eu expliquei na última aula, como que acontece a dissociação iônica. O que é dissociar? Dissociar é o oposto de associar, não é, gente? Associar é juntar, dissociar é separar. Porque quando você coloca o sal na água, o que acontece com o sal é justamente isso, ele se dissocia. Os íons se separam uns dos outros. Então, isso é chamado de dissociação iônica, tá? É a quebra do retículo cristalino, separando um íon do outro. Quem é responsável pela dissociação iônica aqui, no caso? A água, né, gente? Lembra que a molécula de água, ela interage com os íons? Lembrando que o hidrogênio, que é o polo positivo, interage com o cloro, que é negativo. O oxigênio da água, que é o polo negativo, interage com o cátion positivo. Então, é por isso aqui que é a dissociação. Está falando aqui no exercício, na letra A. Letra A. Resulta no aparecimento de apenas íons positivos. A equação, a gente chama de equação de dissociação do cloreto de sódio. Fórmula do cloreto de sódio é NaCl, não é? Então você tem NaCl. O que vai acontecer numa equação de. Vamos escrever a equação de dissociação. Vai formar íons Na e íons Cl-. Então eu tenho cátion e ânion. A letra A está errada, porque aparecimento de apenas íons positivos. Não. Em todo composto iônico que eu pegar, eu vou ter íons positivos e íons negativos. Então, a letra A eu posso excluir. Letra B. Ocorre mais facilmente quando a temperatura da água está em torno de 1 grau. Não. Por quê? Vocês já perceberam isso, né? Tanto o sal quanto o açúcar, eles se dissolvem melhor quando a água está quente. Né? Quando você aumenta a temperatura, com maior quantidade de calor, né, as moléculas de água mais agitadas, isso favorece a dissolução do sal. Então, aqui está errado. É um exemplo de reação de síntese? Não. Não é uma reação química. Isso aqui é um processo físico. Dissolver sal, dissolver qualquer substância em água é apenas um fenômeno físico, não é um fenômeno químico. Então, nada a ver isso aqui. Caracteriza uma mistura heterogênea? Também não, né, gente? Porque a mistura é homogênea. O sal, quando dissolve na água, forma uma solução, mistura homogênea. A resposta que está no gabarito é a letra E. Então, você teria que marcar a letra E como resposta, tá, gente? Apesar de, particularmente, eu discordar da letra E, e vou explicar por que eu discordo da letra E, e para mim, essa questão não tem resposta. No caso do vestibular, quando ela caiu, no IF, ela deveria ter sido anulada, se é que não foi. Por que eu discordo? Aqui está falando na letra E que forma uma espécie catiônica e uma espécie aniônica. Tá? Então ele quis dizer o quê? Da espécie catiônica, que é o Na+, e a espécie aniônica é o Cl-, certo? Agora, por que eu discordo? Por causa dessa palavrinha aqui, ó. Forma. Pergunto para vocês, quando você tem um sal de cozinha sólido, você já tem íons. Lá dentro tem cátion e ânion. Concorda comigo? Os íons já existem. O que acontece quando você dissolve o sal na água? Os íons apenas se separam. É uma dissociação iônica. Então, nesse caso, a dissociação houve o quê? Uma liberação dos íons. Então, se tivesse escrito libera uma espécie catiônica e outra aniônica, eu concordaria, beleza. Mas dizer que forma uma espécie catiônica e outra aniônica, aí eu discordo. Porque não vai formar um ânion e um cátion. Os cátions e os ânions já existem, entenderam? Formar é diferente de liberar.
Por causa dessa palavrinha, é que eu acho que essa questão não tem resposta. Mas eu já conferi com o gabarito do Bernoulli e o da própria IF, o gabarito oficial está na letra E, tá bom? Mas eu tenho que falar isso aqui para vocês ficarem atentos a isso, porque realmente na dissociação não se formam íons, apenas liberam íons. Vamos passar para a próxima? Alguma dúvida ainda nessa? Não? Podemos passar? A próxima questão é a número 6. Da PUC, né, gente? PUC de São Paulo. Um composto iônico foi dissolvido em água, originando uma solução aquosa. Observe a representação dessa solução. Então, aí tem um desenho mostrando bolinhas azuis, carga negativa, bolinhas amarelas, carga positiva. Então, eu tenho cátions e ânions, certo? Só que pelo desenho, o que acontece? O número de cátions ele é igual ao número de ânions? Não. Eu tenho mais ânions do que cátions. Nem sempre, então, o número de cátions vai ser igual ao número de ânions. No NaCl, cloreto de sódio, que a gente viu anteriormente, o número de cátions ele é igual ao número de ânions. Você tem Na mais Cl menos. Pela fórmula você sabe disso, né? Porque é 1 para 1. Para cada sódio existe um cloro, NaCl. Vamos analisar as alternativas aqui, todas as alternativas e ver quais são os compostos aqui. Na letra A, gente, tá vendo? É o sódio com oxigênio. Então, na letra A, qual seria o composto formado? Você teria que juntar o Na, que é mais 1, pela família 1A, e o oxigênio é menos 2, tá vendo? Como é que eu descubro essas cargas aqui mesmo, esses NOx? Pelas famílias, né, gente? Lembraram? Aquela família 1A é mais 1, família 2A é mais 2, 3A é mais 3, 4A pode ser mais 4 e menos 4, 5A menos 3, 6A menos 2 e 7A menos 1. Então, olhando as famílias aqui, eu já descobri que a letra A está errada, porque o cátion tem uma carga positiva e o ânion tem duas cargas negativas, então não bate com isso aqui, né? Na letra B, que é a resposta, ó, porque o cálcio ele tem carga mais 2 e o flúor tem carga menos 1. Tá certinho. Olha lá, o cálcio seria esse íon e o flúor seria esse íon, tá bom? Portanto, a resposta é a letra B. É só olhar a família direitinho, conferir com as cargas, porque aqui no caso, por exemplo, do alumínio, o alumínio é mais 3, né? Aqui é mais 3, o oxigênio é menos 2. Aqui é mais 1 e menos 1. Então, o único que vai ser mais 2 e menos 1 é a letra B, tá bom? Questão número 7. A questão 7 está falando de condutividade elétrica associada à presença dos íons. Aí. Só um minuto. Vamos analisar esses compostos. Aí ele pediu 1, 2, 3, 4 solutos e pede para você dizer qual que vai proporcionar maior condutividade elétrica. A condutividade elétrica depende do número de íons na solução, tá, gente? Quanto mais íons tiver na solução, maior será a condutividade elétrica. São os íons os responsáveis pela condutividade. Tanto os íons positivos e os íons negativos. Tanto é que lembra que eu expliquei na última aula aqui, quando o composto iônico está sólido, por que ele não conduz eletricidade? Porque os íons estão presos no sólido. Eles não têm movimentação livre, só podem vibrar e ficar em movimento só restrito. Agora, quando você dissolve o sal na água, esses íons é que conduzem. Então, o que eu tenho que analisar pelas fórmulas é quantos íons existem nesses solutos. Como assim? Ué, quando você pegar aqui o fluoreto de potássio, espera aí só um minutinho. Vamos lá. Aqui, ó. Fluoreto de potássio, KF, né? Então, eu vou pegar aqui o KF.
quais são os íons que tem no fluorito de potássio. O potássio, que é mais 1, o flúor, que é menos 1, entendeu? É só olhar a carga de acordo com a família, tá, gente? K mais e F menos. O CaBr2. Então você tem aqui o cálcio, que é mais 2, família 2A, e o bromo, que é Br-. Só que tem um detalhe. Quando eu faço a equação aqui, eu tenho que balancear essa equação, tá vendo aqui? Só tem 2 bromos aqui, eu coloco um 2 aqui, tá vendo? Daí eu já sei que no fluoreto de potássio, tá vendo? Eu tenho um cátion e um ânion. No brometo de cálcio, eu tenho um cátion e 2 ânions. Então aqui, no segundo, eu tenho mais íons do que no primeiro, tá vendo? Aqui eu tenho, enquanto eu tenho 2 íons, aqui eu tenho 3. Então essa solução aqui ia conduzir mais eletricidade do que a outra, tá bom? Na letra C, eu tenho NiSO4. O níquel tem carga mais 2. E o SO4 tem carga menos 2. Então eu tenho um cátion e um ânion. Da mesma forma que na letra A. Então eu tenho 2 íons apenas. Na letra D, eu tenho FeCl3. Então eu tenho o ferro com carga mais 3 e o cloro com carga menos 1. Então eu tenho 3 íons cloreto, eu tenho 3 ânions e um cátion. Então, comparando todas as fórmulas, qual é o composto iônico que possui mais íons? Está vendo que é o último? Ele tem um total de 4 íons. Um cátion mais 3 ânions. Como ele tem mais íons, ele vai ter maior condutividade elétrica. Por isso que a resposta é a letra D. Tá? Detalhe é o seguinte, gente. Para descobrir as cargas, eu preciso saber os números de oxidação. Né? Família 1A mais 1, já tinha falado isso para vocês. O único aqui diferente é esse aqui, ó. Esse cara aqui, ó. NiSO4. Por quê? Porque ele tem 3 elementos. Quando existem 3 elementos no composto iônico, os 2 últimos elementos, que são ametais, fazem ligação covalente. Então, a dissociação, ela não ocorre. A dissociação, que é a quebra da ligação, ela sempre ocorre entre o metal e o ametal, tá bom? Então, no caso aqui, ó, só o níquel, que é o metal. Então, por isso que só o níquel formou o cátion. E o enxofre, junto com os 4 oxigênios, todos juntos, formaram um ânion. Os ametais formam um ânion, o metal forma um cátion, entenderam? Por isso que eu não coloquei aqui, eu não separei o enxofre do oxigênio, porque eles são 2 ametais. Então, quando você tem 2 ametais juntos, eles continuam juntos na dissociação. A dissociação só ocorre na ligação iônica, tá? E o níquel, assim como o ferro, são elementos de transição, tá? Elementos de transição, você não consegue prever o NOx pela família, igual a gente fala, família 1A mais 1, 2A mais 2. Aqueles elementos de transição ali do meio da tabela, o NOx é variável. Aí a gente vai estudar mais a fundo esses números de oxidação dos elementos de transição mais para frente. Ok, pessoal? Mas assim, o principal dessa questão é você saber, quanto mais íons tiver na fórmula, maior será a condutividade elétrica. Vou passar para a próxima, questão 9. Olha lá. O mineral fluorita é constituído por fluoreto de cálcio, substância iônica formada por íons cálcio e íons de flúor unidos. Vamos lá. Qual que é a carga, qual que é o número de oxidação, o chamado NOx, do cálcio? Ele está falando que é cálcio com flúor. O cálcio, ele é da família 2A, então ele é mais 2, não é isso? Flúor, família 7A, menos 1, não é isso? Como é que vai ficar a fórmula desse composto aqui? Ó, lembra que a gente faz aquela troca? Aí fica CaF2, não é isso? Qual que é a proporção do número de cátions e ânions? Eu tenho um cálcio a 2 flúor, tá vendo?
Então é 1 para 2, letra B. Então, na verdade, quando pedir a proporção, é só você olhar a fórmula e ver quantos cátions e quantos ânions tem no composto iônico. Aí você vai saber qual que é a proporção certinha, número de cátions, número de ânions. Lembrando que na fórmula de uma substância iônica, sempre o cátion vem na frente e o ânion no final, tá? Sempre nessa ordem, nunca posso mudar. Tranquilo, pessoal? Agora, eu vou mostrar para vocês a correção da atividade que eu deixei no Canvas, tá? Olha ali, ó. Eu peguei a atividade de alguém, que eu não revelei o nome, porque eu não sei se a pessoa quer que revele o nome, mas se a pessoa reconhecer, a pessoa que fez essa atividade quiser reconhecer e falar, sou eu, tudo bem. Mas eu não vou apontar o dedo quem foi, não, porque eu vou usar a resposta que a pessoa mandou para poder fazer a correção aqui, ó. Olha qual foi a primeira pergunta. É aquele vídeo de ligação metálica, tá? Naquele vídeo de ligação metálica mostrava lá, né, os átomos de sódio fazendo uma ligação, ocorrendo a fusão dos níveis, liberando os elétrons, formando um mar de elétrons. Olha a primeira pergunta. Qual foi o elemento usado como exemplo no vídeo? O elemento usado foi o sódio, muito bem. Ele possui 11 prótons e 12 nêutrons. Sua distribuição, 2, 8 e 1. Então tá certinho, tá? Parabéns quem fez. Isso aqui é matéria anterior, né? Só para revisar. Na número 2, ó, perguntou o que é cerne de um átomo. O que é o cerne? O sódio, ele não tem, especificamente, ele não tem 11 elétrons. Então, a distribuição dele é 2, 8 e 1. Então, ele tem um núcleo, né, gente? Ele tem a primeira camada, com 2 elétrons, a segunda camada com 8, né? E a última camada com 1 elétron. O chamado cerne nada mais é do que o núcleo envolvido das camadas internas. Se você tira a camada de valência, o que sobrou é o cerne do átomo. Entendeu? É como a resposta está falando aí. A palavra cerne significa núcleo, uma representação da configuração eletrônica para átomos de maior número atômico, denominada convenção cerne de gás nobre. Por que é cerne de gás nobre? Se você tirar a camada de valência, por exemplo, aqui do sódio, ó, aí você vai ter o cerne do argônio. Entendeu? Então, o cerne é isso. É a configuração sem a última camada. A número 3, o que ocorre com os elétrons de valência quando há fusão dos níveis de energia. Lembra que eu estava falando no vídeo lá? Quando os átomos metálicos se aproximam, ocorre a fusão dos níveis de energia. Então, o nível de valência da última camada, né, de um átomo de sódio com outro nível de valência do outro átomo, eles se fundem. Aí liberam esses elétrons. Aí os elétrons de valência adquirem, como está falando aqui, ó, quando ocorre a fusão dos níveis de energia, os elétrons de valência adquirem liberdade de movimentação em todas as direções, né? Aí formando esse tal do mar de elétrons que tem na ligação metálica. Tá certinho. Aí a quarta pergunta: por que os elétrons têm tanta mobilidade? Os elétrons ficam distribuídos pela estrutura, a pessoa tem um erro de digitação que ela colocou metabólica, mas é metálica. Vamos corrigir aqui. Metálica. Então, os elétrons ficam distribuídos pela estrutura metálica, mas nenhum deles está confinado a um cátion específico, por isso tem grande mobilidade. Exatamente isso. Na hora que ocorre a fusão dos níveis de energia, libera os elétrons, então, os elétrons com os átomos dos metais, na ligação metálica, é tipo assim, ninguém é de ninguém. Entendeu? Samba do crioulo doido. Quer dizer, os metais, os elétrons ficam sambando entre os átomos. Ficam livres, em movimentação aleatória. Então, forma esse mar de elétrons agitado entre os átomos. Os elétrons ficam totalmente livres. Então, eles não estão presos a um átomo específico. Então, você pode pensar, um átomo de sódio tem um elétron de valência, o outro átomo de sódio tem um elétron de valência. Só que esses elétrons de valência, eles ficam rodeando todos os átomos. Eles não estão presos a um átomo específico. Isso explica a grande mobilidade, tá bom? E na questão 5, em que situação ocorre
o movimento ordenado dos elétrons na estrutura tridimensional metálica. O movimento ordenado ocorre quando uma diferença de potencial for aplicada, criando uma condição de corrente elétrica. Exatamente. É por isso que o metal é bom condutor de eletricidade, né? Porque na hora que você aplica uma diferença de potencial, aí esses elétrons do mar de elétrons que estavam em movimento desordenado, eles passam a ter um movimento ordenado, eles vão percorrer o metal e vai formar então a corrente elétrica, tá bom? Então essas são as respostas daquela atividade de ligação metálica que vocês já me enviaram lá pelo Canvas. Falta vocês agora só fazerem a atividade avaliativa, que são 5 questõezinhas valendo 0,3. Algumas pessoas já fizeram, já vi lá, tá? Prestem atenção no seguinte que eu vou falar com vocês agora. Pelo que eu vi lá, algumas pessoas, aí eu não sei de cor quem que é, mas algumas pessoas marcaram a primeira questão, porque aparece uma questão de cada vez. Só depois que você termina a primeira questão, na atividade avaliativa, é que você, próximo, aí você vai para a segunda questão. Na hora que você fizer a primeira questão, você não pode clicar em enviar, não, porque senão todas as outras questões vão ficar com resposta em branco. Me parece que algumas pessoas fizeram isso, marcaram só a primeira questão e enviaram. São 5 questões, gente. Então você tem que marcar a primeira questão, próximo. Aí vem a segunda, depois a terceira, a quarta e a quinta. Aí só depois que você envia. Se não, eu vou receber só a primeira questão, aí você vai ganhar só 0,3. Então vocês fiquem atentos. Depois vocês dão uma conferida lá se vocês responderam todas as questões, tá bom? E essa atividade é para a segunda etapa, tá? Não é para a primeira. A primeira etapa já encerrou. Bom, gente, alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, ou eu já posso prosseguir com a matéria de hoje? Alguma dúvida com relação à matéria anterior, com relação a esses exercícios que a gente corrigiu? Se alguém quiser falar, a gente prossegue, porque agora eu vou finalizar com a ligação metálica. Eu vou falar da ligação metálica e a gente vai encerrar. Ô, Igor, eu ia fazer o Kahoot hoje. Se der tempo, a gente faz. Mas eu estou achando que não vai dar tempo. Se não der tempo, a gente faz semana que vem. Vamos ver aqui a programação. Eu preparei aqui um Kahoot. Vamos ver se vai dar tempo. Se der tempo, a gente faz. Tá bom. Eu tenho que explicar a ligação metálica, mas ligação metálica, assim, das 3 ligações é a mais fácil que existe. Algumas coisas a gente já explicou aqui, né? Então, ligações metálicas. Eu só vou pedir o seguinte, pessoal. Como são 2 aulas, vocês têm que responder a chamada da primeira aula. E aí, no final da segunda aula, vocês respondem a chamada de novo. Então, vamos fazer o seguinte, no chat agora, coloca presente. Não escreveu o nome completo, não. Escreve presente. Aí eu vou saber quem que assistiu a primeira aula. Aí, no final da segunda aula, eu vou fazer isso de novo. Ok? Muito bem. Então, vamos lá para as ligações metálicas. Aí, gente, o que são as chamadas ligações metálicas? Lembrando que as ligações metálicas, né, são formadas sempre quando um metal se liga a outro metal, óbvio, né? Que a ligação iônica não é metal com ametal, né? Um elemento que anseia em perder elétrons, se liga a um outro elemento que tem alta tendência a ganhar elétrons. Aquela história. Um metal quer perder, um ametal quer ganhar, então forma uma ligação iônica. Na ligação metálica, não. É um metal ligado com outro metal. Aí o que acontece com os átomos de sódio, por exemplo, né? Quando você tem um pedaço de sódio, lá dentro você tem vários átomos de sódio, todos os átomos são iguais. A ligação metálica, ela corresponde às interações atrativas existentes entre os átomos metálicos. Quando os átomos metálicos se aproximam, ocorre a fusão dos níveis de energia, como estava falando no vídeo lá. Nessa situação, os elétrons de valência adquirem liberdade de movimento em todas as direções.
os metais possuem boa tendência a doar elétrons, então formando o que a gente chama de mar de elétrons, ou a chamada nuvem eletrônica. Essa nuvem eletrônica é formada, então, pelos elétrons de valência de todos os átomos, e esses elétrons não têm posição definida, eles não estão presos a nenhum átomo, eles ficam rodeando, circulando todos os átomos. E esses átomos de sódio, né, alguns autores dizem o seguinte: eles perderam ou eles não perderam elétrons? Eis a questão. Aqui no desenho, vocês estão vendo aí que está Na+, 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 mostrando o quê? Que os átomos de sódio perderam. Mas, por outro lado, tem autores que pensam o seguinte: os elétrons estão ali dentro da estrutura metálica. Então, os átomos de sódio eles não perderam os elétrons definitivamente. A perda definitiva de elétrons ela ocorre quando o quê? Chega um ametal para poder fazer uma ligação iônica. Aí você vai ter Na+, Cl-. Mas enquanto os elétrons estão ali, os átomos de sódio ainda não perderam definitivamente. Então, por isso, esses átomos de Na+, eles são chamados de pseudocátions. Pseudo significa falso, né, gente? Pseudônimo, é um falso nome, um apelido. Então, pseudocátions significa que são falsos cátions. Eles vão formar cátions verdadeiros quando eles vão formar ligação iônica. Mas outros autores chamam de cátions mesmo. Enfim, acontece isso aqui, ó. Os elétrons permanecem confinados, está vendo aqui aquele desenho que eu printei lá do vídeo, está vendo? Então, todos os átomos metálicos ficam encaixadinhos e os elétrons, a nuvem eletrônica, o mar de elétrons, está vendo os pontinhos aqui? São os elétrons que ficam se movimentando em torno desses átomos. Então, aqui está escrito embaixo, ó, modelo tridimensional, pseudocátions envolvidos pelo mar de elétrons. Os elétrons permanecem confinados na estrutura tridimensional metálica, por meio da atração eletrostática com os cátions. Então, os cátions atraem o mar de elétrons. Nenhum elétron individual está confinado a um cátion específico, o que justifica a mobilidade. Todos os elétrons livres formam o que denominamos mar de elétrons, tá? Então, esse mar de elétrons é que possibilita essa boa condutividade elétrica. Então, a primeira propriedade importante dos metais é essa, a condutividade elétrica. Os metais, eles são ótimos condutores, assim como os compostos iônicos, lembra? Só que tem um detalhe: por que os compostos iônicos eram bons condutores? Não é porque tinham elétrons livres, eles tinham íons livres, né? Os íons poderiam se movimentar se eles estivessem dissolvidos em água, por exemplo. No caso dos metais, eles são bons condutores no estado sólido, diferente do iônico. O iônico, no estado sólido, ele não era bom condutor. Agora, os metais, eles são bons condutores no estado sólido, porque mesmo no estado sólido, os elétrons ficam livres. Elétrons livres, não confunda elétron livre com íon livre. Então, quando se aplica uma diferença de potencial, resumo, né? Liga na tomada. Aí o que vai acontecer? O metal ele vai se tornar um bom condutor de eletricidade. Por isso se usam fios de cobre nas instalações elétricas, porque o cobre é um dos metais com melhor condutividade elétrica, também de ser resistente à corrosão. Por isso dizemos, então, que os metais são bons condutores de corrente elétrica. A corrente elétrica é esse movimento ordenado dos elétrons. Gente, quando o metal não está ligado na tomada, vamos dizer assim, os elétrons estão em movimento? Sim, desordenado. Aquela bagunça toda, né? Pensa no carnaval. É isso. Todos os elétrons se movimentando para todo lugar, igual as pessoas dançando pela cidade toda. Agora, quando você liga um fio, aí passando eletricidade pelo fio, o que acontece? Esses elétrons que estavam desorganizados, eles se organizam e começam a passar pelo metal no movimento ordenado, entendeu? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aí, eu vou pedir para vocês responderem no chat aí, quem quiser. O que vocês acham? A condutividade elétrica de um metal aumenta ou diminui quando ele é aquecido? A pergunta é simples. Fio de cobre, ele é bom condutor. Mas qual que conduz melhor? Um fio de cobre estando quente ou ele estando frio? Eu quero saber como que a temperatura interfere na condutividade elétrica.
Vocês acham que a condutividade elétrica de um metal aumenta ou diminui? O Igor está falando que diminui, o Arthur está falando que aumenta. Ana Luísa diz que aumenta, Gabriel Pellegrini também aumenta. O Igor Borges diz que diminui quando está quente. Bom, quem acertou? Os dois Igors. Tanto o Igor Borges quanto o Igor Camargo acertaram. A condutividade elétrica diminui com o aquecimento. Cuidado, fica parecendo que quando você aquece, os elétrons se agitam mais, as pessoas pensam nisso. Ah, eu vou aquecer, então os elétrons vão ficar mais agitados, então eles podem passar pelo metal mais rapidamente. Mas é o contrário. Por quê? Vou explicar. Olha só, quanto maior for a temperatura do metal, maior será a energia cinética e a movimentação dos átomos metálicos, o que dificulta o movimento ordenado dos elétrons, aumenta a resistência. Metais são melhores condutores em baixas temperaturas. Então, deixa eu explicar isso melhor. Entenda o seguinte, gente, quando o metal está frio, os átomos, os cátions do metal, eles estão mais quietinhos, vamos dizer assim. Né? Eles vibram, mas vibram um pouco, eles ficam mais quietinhos. E o que é a condutividade elétrica? Não é o movimento dos elétrons através dos átomos? Então, quando os átomos estão mais quietinhos, é mais fácil dos elétrons atravessarem a estrutura do metal. Entende? Quando você aquece um metal, os átomos se movimentam, se agitam, vibram mais, não é isso? Eles vibrando mais, o que acontece? Fica mais difícil de atravessar. É um raciocínio bem simples. Imagina que você esteja, né, vamos fazer a analogia com o carnaval, aí, na rua, as pessoas estão mais quietas. Um monte de pessoas quietas na rua. A rua está cheia. Mas as pessoas estão quietas. Não estão dançando muito. É mais fácil de você atravessar. Agora, soltou uma música lá. O pessoal gostou. Todo mundo começou a dançar. Aí é mais difícil de você atravessar. Então, eu posso fazer essa analogia dos elétrons no movimento ordenado pela estrutura metálica. Então, aonde os elétrons vão encontrar mais dificuldade para atravessar o metal? Quando o metal tiver com os átomos mais agitados. Porque aí vai ter um bloqueio maior na passagem dos elétrons, entenderam? Agora, se os átomos estiverem mais quietinhos, com menos movimentação, com menos energia cinética, menor temperatura, fica mais fácil dos elétrons atravessarem. Eles vão encontrar o quê? A menor resistência. Isso vocês vão estudar depois em física. Né? Resistência do chuveiro, por exemplo. Na hora que você liga o chuveiro, né, o calor que passa para esquentar a água, é por causa do calor dissipado, vamos dizer assim, é por causa da resistência encontrada pela corrente elétrica. A corrente elétrica atravessa o fio, essa resistência, na hora que a corrente elétrica passa pelos átomos, dissipa calor. Tá ok? Então, lembra disso. Metal mais quente, mais difícil de conduzir eletricidade. Metal mais frio, melhor. Agora, falar da temperatura de fusão e ebulição. Os metais, em sua maioria, são sólidos nas condições ambientes. Eu não vou dizer todos, porque a gente sabe que o mercúrio é um metal líquido. Tirando o mercúrio, todos os sólidos são... todos os metais são sólidos. No composto iônico também era assim, né, gente? E quando o composto é sólido, quando a substância é sólida, indica que a temperatura de fusão geralmente é mais alta, né? Por quê? Os pseudocátions se acomodam de tal maneira no retículo cristalino, de modo a ocupar o mínimo de espaço. Né? Eles ficam bem juntinhos, isso resulta numa força de coesão elevada. Então é difícil de quebrar a ligação metálica, não é fácil não. Geralmente podemos relacionar a força da ligação metálica com o número de elétrons de valência. Então, por exemplo, eu vou comparar um metal sódio, né, que tem 1 elétron de valência, com um alumínio, que tem 3 elétrons de valência. Então, geralmente, o que acontece? No alumínio, a ligação metálica é mais forte. Por quê, gente? Porque você tem mais elétrons de valência, então o mar de elétrons vai ter mais elétrons, concorda? E os cátions vão ter maior carga, vai ficar L3+. Com maior carga nos cátions e com maior número de elétrons no mar de elétrons de valência, aí a
ligação metálica fica mais forte. Então, geralmente é assim. Quanto mais elétrons o metal tem na camada de valência, mais forte é a ligação metálica, tá bom? Aí tem alguns exemplos, eu coloquei nessa tabela aí para vocês. Ó. Tem o sódio, tá, a temperatura de fusão. Olha a temperatura de fusão do alumínio, lá 660. Difícil derreter alumínio. Olha o ferro, 1535. O cobre, 1080. A prata, 960. O tungstênio é o metal de maior ponto de fusão, 3410. E o mercúrio é menos 38, quer dizer, o mercúrio já é líquido. Como eu disse, é o único metal líquido nas condições ambientes. Além do mercúrio, existe um outro metal que tem um ponto de fusão baixo também. Ele não é líquido, mas ele é fácil de derreter. Vocês sabem qual que é? Vamos ver se alguém sabe. Não? Então, vou mostrar para vocês. Tá aqui o link. Ó. Eu vou mostrar o vídeo, tá, gente? Então, deixa eu copiar esse link aqui. Não vai aparecer o som, mas não tem som, não, tá? Não preocupa com o som, não. Vai aparecer só o vídeo mesmo, para a gente ver aqui rapidinho. Tá travando para vocês o vídeo, não tá? Dá um retorno aí, pessoal. Como é que tá aparecendo para vocês aí? Tá travando um pouco, sim, professor. A gente tava falando no chat aqui, só que você não tá vendo Ah, agora, esqueceu. não, mas acontece que até o próprio chat. Ah, tá. Agora que eu vi o chat aqui. Eu também tava. Isso, é o galho mesmo. Deixa eu voltar aqui para ver se vai parar de travar. Acho melhor eu fechar. Isso, pronto. Eu acho que vai dar. Deu para ver, pessoal?
Beleza. Então, só para mostrar que é um metal bem peculiar. Você viu, né? Ele é sólido, umas bolinhas assim, prateadas. Aí você põe na mão, ele vai derrete. Porque com o calor do próprio corpo, que a temperatura do nosso corpo é 36 graus, e o ponto de fusão do galho é um pouco maior do que 30 graus, 30 e poucos graus. Então, colocando na mão, ele já vai derrete. Aí você tira da mão, temperatura ambiente estando abaixo de 30 e poucos graus, aí ele solidifica de novo. Você coloca na mão, ele vai e derrete. Então, temperatura de fusão muito próxima ali da temperatura corporal. Por isso é que você consegue fazer isso aí. Então, agora o mercúrio, o ponto de fusão ainda é menor ainda, menos 38,8 graus, que é o ponto de fusão do mercúrio. Tá? Então, no geral, os metais têm alto ponto de fusão, tá? Sobretudo o tungstênio. O tungstênio é usado naquelas lâmpadas antigas de bulbo, né? Onde tem aquelas molinhas dentro. Aí dentro daquela molinha tem lá o metal tungstênio. Seguindo aqui, para terminar, as últimas propriedades dos metais. Brilho. Então, os metais possuem brilho característico por causa dos elétrons deslocalizados, aquela nuvem, mar de elétrons. O que acontece? Os elétrons de valência acontecem o que com eles? Eles mudam de camada. Lembra do modelo de Bohr? O elétron muda de camada, depois volta emitindo luz. Então, esse brilho dos metais é por causa disso. Porque esses elétrons, formando mar de elétrons, eles podem fazer isso, mudar de camada, voltando o tempo todo, liberando energia luminosa, dando esse brilho característico dos metais. Quando que o metal... Alguém poderia me falar aí. Quando que o metal perde esse brilho? Quem quer responder? Quem quer falar para mim? Quando que o metal deixa de ter o famoso brilho metálico? Vitor, muito bem. Quando oxida. Então a gente vai falar daqui a pouco da oxidação. Quando o metal perde elétrons, que é a chamada oxidação, aí, deixando de ter esses elétrons deslocalizados, acaba o brilho, né? Por isso que a gente sabe que esse brilho é devido ao mar de elétrons, que vão mudar de camada o tempo todo. São maleáveis também e dúcteis. Você consegue fazer uma lâmina de metal, você consegue fazer um fio de metal, né? Está explicando aqui, ó. Os metais são bastante maleáveis e dúcteis. A maleabilidade é a facilidade com que o material é transformado em lâminas, e a ductibilidade é a facilidade com que o material se transforma em fios finos. Isso é possível, pois a ligação metálica não tem caráter direcional. Ou seja, os pseudocátions podem deslizar uns pelos outros, sem prejuízo de forças atrativas. Lembra que no composto iônico, se você aplicasse uma força, fizesse um impacto, ele quebrava? Porque você não consegue trocar o cátion de posição, mudar ele de lugar. Se você mudar o cátion de lugar, ele vai ficar perto do outro cátion e vai ter uma repulsão, ele vai quebrar. No metal, você pode trocar os átomos de posição, né? Não faz diferença, porque todos os átomos são iguais. Então, já que você consegue trocar facilmente os átomos de posição, sem prejudicar a ligação metálica, você consegue moldar na forma que você quer, ou de lâmina ou de fio, tá? Solubilidade, os metais... Deixa eu ver aqui. A Juliana está falando do site Pinolita, dando usuário inválido, meio a senha que o Arthur me passou. Juliana, recomendo você fazer isso, tentar dar uma ligada lá na secretaria do colégio, aí eles vão te passar qual que é o usuário e a senha certinho, porque às vezes você esteja usando um outro usuário, porque o seu usuário é o e-mail que eles cadastraram para você, então tem que saber qual e-mail que eles cadastraram, tá? Os metais, eles se dissolvem ou não? A pergunta é essa, solubilidade. Aí você vai pensar, será que o metal dissolve, por exemplo, em água? Vocês acham que metais dissolvem em água? Ok. Então, os metais, não. Isso, muito bem, Ângelo e Arthur, não se dissolvem em água. Tá, mas o sangue tem água, não tem? Concordam comigo que o sangue do nosso corpo tem água? Nós temos metais dissolvidos no sangue? Pensa. Sim, ferro. Se não tivéssemos ferro, teríamos anemia.
né? Sódio, potássio, magnésio. Existem metais dissolvidos no sangue. E os metais estão dissolvidos na água. Opa, então peraí, bugou aí. Se os metais não se dissolvem em água, como que pode ter, então, metais dissolvidos no sangue? Quem sabe explicar isso? Eu concordo. Se você pegar um pedaço de ferro, um pedaço de bombril, que tem ferro, e colocar na água, ele não vai dissolver. Agora, como que existem, então, metais no sangue? Aqui está dizendo, ó, os metais são insolúveis. Insolúveis, não se dissolvem. Em solventes, como água, etanol, solvente, como gasolina. E aí, como é que eu posso explicar a presença do ferro no sangue? O detalhe é o seguinte, gente. O ferro que temos no sangue, isso mesmo, acho. A gente tem também metais presentes nos alimentos. Mas esses metais que estão nos alimentos, que vão para o sangue, eles já estão oxidados. O ferro que a gente tem no sangue não é o metal, não está na forma metálica, já está na forma iônica. Entendem? Eu não tenho somente cátions no sangue, eu tenho cátions e ânions. Entendeu? Então, são os compostos iônicos são solúveis em água. Lembra que o iônico, o composto iônico também tem metal, porque é metal ligado a metal? Então, a partir do momento que você consegue oxidar o metal, transformá-lo em um composto iônico, aí ele pode se solubilizar em água. Entendeu? Mas antes de oxidar, então o ferro, por exemplo, numa substância metálica, num pedaço de ferro, né, ou um objeto de aço, também tem ferro na composição, aqui tá vendo? Então aí é mais difícil, ele não dissolve em água. Ele precisa ser oxidado, se transformar em um composto iônico para se dissolver. Entende? E está falando aqui então que os metais são solúveis entre si. Você consegue dissolver, por exemplo, o ferro no níquel? Consegue. Para formar, por exemplo, o aço inox. Olha lá, o aço inox tem níquel e cromo dissolvidos no ferro. Então, gente, como você consegue dissolver um metal no outro? Basta fundir, basta derreter. Quando você derrete, você forma as ligas metálicas, tá? Aí solidifica de novo. Ou então você usa mercúrio, que já é líquido, para poder formar o amálgama. Mas, enfim, um metal consegue dissolver facilmente no outro porque eles fazem ligações semelhantes. Todos fazem ligações metálicas, é fácil de dissolver. Mas dissolver um metal em um outro solvente que não seja metálico, aí já é mais complicado, tá bom? E a reatividade que eu falei, que é a questão da oxidação, tá, gente? A oxidação, que é a perda de elétrons. Então, uma substância metálica em contato com outras, com alta afinidade eletrônica, pode ceder os seus elétrons, é chamada de oxidação. Quando o metal perde elétrons, o ferro especificamente, quando ele oxida, ele enferruja. Né? Então, a oxidação de um metal também é chamada de corrosão, ele vai corroendo, ele vai perdendo as suas propriedades metálicas. Ele perde seu brilho, ele perde a sua condutividade. Por isso é que, às vezes, peças de um rádio ou de um equipamento eletrônico, quando elas são oxidadas, aí o que acontece? Às vezes para de funcionar, porque oxidou, para de conduzir eletricidade. Porque o metal, para conduzir eletricidade, ele tem que estar com seu mar de elétrons ali intacto, tá bom? Quanto mais fraca for a força de interação entre os elétrons de valência de um metal e seus cátions, mais facilmente o metal será oxidado. Aí eu coloquei aqui embaixo a ordem decrescente de reatividade. Então, do metal mais reativo para o metal menos reativo. Aqui, ó. Aqui, ó. Césio, potássio, sódio, magnésio, são metais muito reativos. Se oxidam com o próprio ar. Tanto é que você não vê sódio, potássio metálico aí dando sopa. Porque se você deixar ele em cima da mesa e voltar amanhã, ele já foi todo oxidado. O próprio oxigênio do ar já oxidou esse metal, entendeu? Depois vem o alumínio, zinco, ferro, cobre, mercúrio. Tá vendo? Esses últimos aqui, ó, são os chamados metais o quê? Os metais nobres, mais resistentes à corrosão, que são cobre, mercúrio, prata, platina, ouro. Eles se oxidam, mas não tão facilmente. O próprio oxigênio já, ele não é suficiente para oxidar esses elementos. Precisaria de um outro agente oxidante. Agora, o ferro já é mais fácil de oxidar, né?
Agora, o que acontece, por exemplo, quando o ferro está com muita umidade? Ele enferruja rapidamente, não é isso? Em presença de umidade, por causa do oxigênio, faz o ferro enferrujar mais rapidamente. Aí eu não sei se eu já comentei isso com vocês, eu acho que já, mas me lembra aí. Vou fazer uma pergunta para a gente encerrar essa parte aqui, aí, para dar tempo a gente fazer o Kahoot. Nas cidades próximas da praia, os portões das residências não são de ferro. Dificilmente eles usam ferro, né, por causa da chamada maresia. O que é a maresia? O efeito da umidade do ar que aumenta por causa das marés. Né? A presença ali da proximidade do mar faz com que o ar fique mais úmido. O ar estando mais úmido, todas as peças de ferro daquele ambiente vão se oxidar mais rapidamente. Ok? Quando o ar está mais seco, é mais difícil de ferrujar. Quando o ar está mais úmido, é mais fácil, porque a água faz parte dessa reação química, beleza? Então, o que acontece? Geralmente eles não usam muito ferro. Eles trocam, geralmente, o ferro nas residências, as janelas, as esquadrias, os portões, por outro metal. Qual que é o outro metal que eles utilizam? Quem responde? Qual, gente? Quem tem casa na praia aí? Às vezes na praia, não só na praia não. Hoje em dia, até mesmo aqui em Minas, onde não... Oi? Tem alguém com o áudio aberto falando? Muito bem, Igor. Alumínio, gente. Hoje em dia usa-se muito alumínio, as janelas de alumínio e tal. Tem poder aquisitivo não, né, Márcio? Sei. Uhum. Fica escondendo o ouro não, tá? Mas aqui, nem precisa ser na praia, não. Aqui mesmo, muitos os apartamentos hoje em dia estão sendo construídos com janelas de alumínio, né, com esquadrias de alumínio ao invés de ferro. Antigamente que usava mais o ferro. Por que se usa o alumínio no lugar do ferro? Quem se oxida mais facilmente, vocês acham? Alumínio ou ferro? O ferro se oxida mais facilmente que o alumínio? Mas olha a ordem decrescente que eu coloquei aqui para vocês. Olha lá. O alumínio tem maior reatividade que o ferro. Então você se engana, achando que o ferro se oxida mais facilmente do que o alumínio. É o contrário. O alumínio se oxida mais facilmente que o ferro. Aí fica um paradoxo aí a gente entender isso aí. Se o alumínio se oxida mais facilmente do que o ferro, por que então trocam o ferro pelo alumínio? O alumínio tem uma vantagem em relação ao ferro. Apesar do alumínio se oxidar rapidamente, isso se torna uma coisa boa, porque o alumínio, primeiro, ele não precisa de água para ser oxidado. O próprio oxigênio do ar seco já o oxida. E na hora que o alumínio oxida, ele não vai descascando. O óxido de alumínio, que se forma, que é um composto iônico, devido à reação do oxigênio com o alumínio, é um pozinho branco, muito fino, que gruda no alumínio e não solta, formando uma película protetora, impedindo que os átomos de alumínio do restante da substância entrem em contato com o oxigênio. Então é por isso que o alumínio você não precisa de pintar, por exemplo, com tinta. Porque a própria película de óxido de alumínio já protege o alumínio, entendeu? O ferro não. À medida que o ferro vai se oxidando, a ferrugem vai se soltando, vai descascando, já viram? Ela vai se soltando e a presença de oxigênio e umidade cada vez mais promove a corrosão. Então é por isso que o ferro é substituído pelo alumínio. Não porque o alumínio é mais difícil de oxidar. Ele se oxida mais facilmente. Mas como ele forma o óxido que protege, aí ele tem essa vantagem em relação. O cobre funciona, só que o cobre é muito mais caro, né? Imagina você usar janelas de cobre, já tiver uma mansão, né? Portões de cobre, o cobre ele é muito caro, mas funcionaria. Para encerrar então, gente, são 8h15, nossa aula termina 8h40. Vamos fazer então o Kahoot? Preparem então aí
para mim é o seguinte, enquanto eu vou preparando aqui, eu tenho que entrar no site aqui do Kahoot para poder preparar aqui para vocês. Vocês vão preparar para mim uma outra tela que vocês vão utilizar, como eu falei, vocês vão ter que ter duas telas, ou então dividir em duas janelas. Depois, depois eu vou indicar para vocês quais são os exercícios que estão faltando. Vai comer uma torrada, né? Pode comer, ó. Dá um pedaço, Igor. Tô com fome. Espera aí só um instante agora, que eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou descompartilhar a tela. Ô, Ana, dá pelo celular. Mas você tem que ter. Você vai entrar no site lá pelo celular. Oi, Oi. torrada. Ah, que delícia, velho. Tô com fome, não fica fazendo vontade aí. Puta merda. Ok, desculpa aí. Manda aí, tô com fome. Pera aí, gente, deixa eu entrar no site aqui. Eu já descompartilhei a tela rapidinho. Eu vou entrar no site do Kahoot. Enquanto vocês vão preparando uma outra tela aí vocês vão também entrar no site do digitar Kahoot lá no Google para vocês entrarem. Duas aulas de química direto da fome mesmo. Deixa eu ver aqui. Vou desligar meu áudio aqui. Em um minuto eu volto, só porque eu vou fechar aqui. Ok, gente, já está tudo prontinho aqui. E vocês, estão prontos? Estava terminando aqui de preparar o Kahoot.
Tô esperando você falar a senha da sala para nós entrar. Ah, beleza. Espera aí que eu vou compartilhar a tela aqui. A internet aqui tá ajudando não, gente. Espera aí. Por favor, não coloquem apelidos, que eu preciso saber quem está jogando, entendeu? Então, coloquem o primeiro nome de vocês. Se quiser colocar apelido, põe depois. Tipo, quer colocar Igor da Torrada, põe Igor da Torrada, mas coloca o nome primeiro. Aí o PIN, gente. Podem entrando aí. Já que ninguém ganhou o desafio, né? Me decepcionaram, não me lembraram da ionização, absurdo. Aí, então, quem ganhar o Kahoot vai receber a premiação pelos Correios. Tchan, tchan, tchan. Falta muita gente. Tem 24 participantes, tem 60 alunos. Está faltando muita gente ainda. Cadê o pessoal? Se demorarem muito, não vai dar tempo. São 8h22 já. Tem gente que não tá conseguindo entrar, professor. Ah, Ah, entrou. entendi, Ângelo. Juju entrou. Tá aqui, Juliana. E aí, pessoal, podemos começar? Já vai dar tempo, estou preocupado. Laura entrou agora. – 35 participantes até agora.
Eu acho que quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Tá, gente, então eu vou começar, senão não dá tempo, tá? 15 minutos é tempo suficiente. Então, partiu. Vamos lá. Dou-lhe uma. Ô, Miguel, o que foi, Miguel? Pra Pode começar. começar. Então, vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Valendo, hein? Boa sorte aí para todos. Ô, professor, o meu tá carregando aqui a tela. Não tá indo, não. Yeah. Vamos lá. 22 pessoas acertaram, 11 pessoas erraram. Vamos ver a classificação inicial. 1.000 pontos para Gabriel Henrique em primeiro lugar, Igor Dubaldes em segundo, Laura Pereira em terceiro, Márcio, depois Gabriela Naves. Vamos lá. Putz, não é essa. Arrependeu? É. Vixe, Igão. Da mesma coisa que você. Tchan, 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 tchan. Sabia. 21 caiu na pegadinha. Todos não, Eu gente. lembrei Foi que rápido Barça demais. depois que marquei. Vamos ver. Olha, a Laura subiu para o segundo, a Flávia tem terceiro agora, Gabriel Boldo e depois o Arthur. Vamos lá. Como assim? Duas pessoas já marcaram, nem leram o exercício. Ah, Ó, a maioria acertou. Ana Clara, sua internet está caindo? Está igual ao Cruzeiro? porra, professor. Gabriel está detonando aí ó, na frente. Gabriel Henrique disparado. A Sara agora assumiu a segunda posição. A Ana Armon em terceiro. Milonas, o Igor em quarto. Márcio em quinto. Bora.
Tchau, tchau. Ah, não acredito. Ninguém acertou essa. Pelo amor de Deus. Nossa. Que isso. Se alguém tivesse acertado, ia disparar na frente. É. Essa vale o dobro, hein? Tem que ter a tabela periódica, tem que ter a tabela. Isso. Sódio com oxigênio. Olha a Sara assumindo a primeira colocação. Vamos seguindo. Ah, essa é a questão mais difícil, hein? Essa aí é complicada, professor. Não dá não. Realmente é Quero complicado. ver quem que vai errar essa. Quem marcou mais rápido ganhou mais pontos. Essa foi só para poder ver quem é mais rápido aí no gatilho. Vamos lá, continuando. Essa nem precisa de tabela. L2S, muito bem. Ana Luísa subindo para terceiro. Bora, vamos lá.
Ó, só 9 pessoas. 11 foram no fluoreto de potássio. Temos mudança na classificação agora, hein? Arthur passou a Sara, mas a diferença é pouca. Vamos lá. A disputa tá legal. Eu marquei uma coisinha aqui errada. O que foi? Marquei uma coisinha errada aqui, não tem como mudar, não. Marcou errado, acabou. Não tem como voltar atrás. Ah, ok. Olha, a maioria foi no flu. Ó, gente, o flu é o elemento mais eletronegativo que tem. Como é que vocês me falam que o flu é menos eletronegativo que o carbono? Me ajuda aí, hein? Vamos ver. Nossa, isso aqui mole que eu dei, eu não vi esse início mesmo. Ana Eu Luísa quase assumindo a marquei o pole flu, hein? position. Hã? Eu marquei o tombo, eu ia marcar o flu. Vamos lá. Não sei se isso foi sorte ou azar. Faltam só 2, gente. Doze a 12. Vamos ver. Ana Vitória agora que está em primeiro. Ana Luísa em segundo, Sara em terceiro, Arthur Barbosa em quarto, Ana Armon em quinto. Gente, agora é a última pergunta, hein? Muita atenção, essa que vai definir aí o grande vencedor ou a grande vencedora. Vamos lá. Bom, a maioria acertou, que bom, né? Vamos ver então como ficou a classificação final. Tchan, 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 tchan. Vamos ver. Em terceiro lugar, Arthur Barbosa. Em segundo lugar, Sara Alves. Quem foi
Em primeiro lugar, a grande vencedora. Parabéns, Ana Vitória. Na última a última chegada. Professor, eu acho que deveria premiar até o 8º colocado, viu? Aqui, ó. A posição final foi assim. Peraí, o que aconteceu aqui, gente? A posição final fui eu. Eu fiquei em 15º lugar. 15º não. Em 15º. Não, que isso. Mas foi bom, cara. Gente, vocês gostaram? Foi legal. Foi legal mesmo. Foi legal. Então é isso, já 8h40. Não esqueçam de responder a chamada com ok. Parabéns, Ana Vitória. Parabéns a todos que participaram, os primeiros colocados aí. A gente vai fazer mais Kahoot, mas o que importa não é o vencedor, o que importa é o aprendizado. Ok? Responde a chamada, deixe o seu like, se inscreva no canal. Estou virando youtuber agora. Eu posso te pedir uma Meu última coisa? Deus. Pode falar, quem está falando? Igor. Fala, doutor Igor. O que foi, Igor? Pode falar. Ué. Ele O que saiu. foi? Sumiu? Ele saiu da sala. Posso pedir uma coisa? Saiu? Falou, professor. Fala com ele para poder mandar no grupo lá do WhatsApp, que aí eu vejo o que ele quer. Beleza. Tá. Gente, Falou. abraço, viu? Tudo de bom para vocês. Boa semana. Desculpa, eu caí. Machucou não, né? Coma muita pasta. Como é que é? Coma muita pasta. Por quê? Falou. Pasta é bom. Macarrão. Ah, sim. Concordo. Falou. Falou, abraço.